Paz seja com todos. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do servo vigilante, encontrada no livro de Lucas, capítulo 12, versos 35 a 40. Já deixem o like para ajudar na divulgação do vídeo e vamos ao estudo. Na parábola do servo vigilante, o Senhor Jesus destaca que o servo bom é aquele que age com vigilância, comprometimento e prudência. Está sempre pronto a servir ao seu Senhor, ainda que este chegue de madrugada. Vamos ler os versos 35 a 40 de Lucas 12, onde está contida esta parábola. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que, quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Até aqui a leitura. Vamos agora ao nosso estudo, as considerações sobre este ensinamento de Jesus. Nas versões Almeida Revista Atualizada e King James Fiel, encontramos o verso 35 traduzido das seguintes formas: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Isso na Almeida. Agora na King James: estejam cingidos os vossos lombos e as vossas luzes acesas. Inicialmente, Jesus diz que o servo vigilante deve ter o seu lombo cingido. Esta expressão faz referência ao costume da época. Naquele tempo, as pessoas usavam longas túnicas que dificultavam seus movimentos. Por esta razão, elas usavam um cinto que mantinha suas vestes acima dos joelhos para possibilitar agilidade na execução de seus trabalhos. Portanto, estar com o lombo cingido significa estar vestido de modo adequado para poder agir prontamente, ou seja, estar preparado para realizar uma ação dentro de instantes. Vemos tal expressão em Êxodo 12 e 1 Pedro 1,13, por exemplo. Em Êxodo 12,11 está da seguinte forma: desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis às pressas, é a Páscoa do Senhor. Então, quando Deus ordenou aos israelitas que comessem apressadamente, ele usa essa expressão lombos cingidos. E 1 Pedro 1,13 também. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, cingindo o vosso entendimento, estar com a mente preparada, lombos cingidos, estar com o corpo preparado. Tudo isso nos leva à noção de estarmos plenamente aptos quando do retorno do Mestre. Fazendo uma analogia à vida espiritual, o servo vigilante é aquele que está sempre preparado para receber o Senhor, pois busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A prioridade do servo vigilante é atuar na obra de Deus. Ele se esforça para fazer a vontade do Senhor, aguardando diligentemente a sua volta. Jesus diz também que o servo vigilante mantém a sua candeia acesa. Naquele tempo não havia luz elétrica e as candeias eram essencialmente para enxergar durante a noite. Se um servo não estivesse com a sua túnica cingida e com a sua candeia acesa, ele jamais poderia abrir a porta para o seu senhor de madrugada, pois certamente iria tropeçar no escuro. Tanto em relação às vestes, como em relação às lâmpadas acesas, a parábola indica a necessidade do comprometimento constante em servir. Devemos estar preparados e sempre prontos para receber o Senhor.
Neste ponto, há o mesmo princípio ensinado na parábola das 10 virgens, em Mateus 25. Nós já fizemos um vídeo aqui no canal explicando a parábola das 10 virgens. É um dos primeiros vídeos do canal. Não podemos ser como as virgens nécias, que representam o crente morno, que geralmente se limita a certa religiosidade, mas não faz a vontade de Deus de fato. Por isso que poucos são os escolhidos. O servo vigilante, ele é atuante a todo tempo, e não meramente ritualístico. Pois bem, em algumas versões, o verso 38 da parábola se inicia da seguinte forma: quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira. Isso pode colocar o seu retorno em plena madrugada, destacando assim a necessidade de um esforço para que permaneçamos fiéis e alertas durante toda a espera. A noite era dividida em vigílias. Os judeus tinham o costume de contar as horas noturnas, dividindo a noite em 3 vigílias, enquanto que os romanos dividiam a noite em 4 vigílias. O Senhor não tarda, como alguns pensam, pois a espera, entre aspas, máxima é justamente o nosso breve tempo de vida, que pode cessar a qualquer momento. Assim que fecharmos os nossos olhos, teremos que prestar contas, e não bastará dizer: Senhor, Senhor, pois estes ficarão de fora, como relatado no Sermão da Montanha. Lucas 6,46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? A fé verdadeira é provada pelas obras, pois fé e obras atuam juntas, conforme ensinado pelo apóstolo Tiago. Tiago 2, versos 21 a 26. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isto lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Então, Abraão, ele foi justificado pela fé. Mas de que maneira? Aceitando realizar o sacrifício do filho dele e mesmo assim crendo nas promessas de Deus. Ou seja, por uma atuação da parte dele. Não nos enganemos, o servo vigilante é aquele que persevera até o final, enfrentando muitas tribulações. Em Atos 14 nós vemos isso, versos 21 e 22. É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. É um requisito, é uma condição que a Bíblia coloca. Mesmo com as dificuldades, o servo vigilante não deixa de estar sempre preparado para receber o seu Senhor. Devemos ser encontrados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus. Salmo 119:1. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Não podemos viver em conformidade com este mundo decaído, e sim em conformidade com as leis morais de Deus, que nos guiam pelo caminho reto. Provérbios 11:5. A retidão dos irrepreensíveis lhe abre um caminho reto, mas os ímpios são abatidos por sua própria impiedade. O apóstolo Paulo também nos exorta a sermos irrepreensíveis. 1 Tessalonicenses 3,13. Que ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. É desta forma que devemos nos encontrar quando chegar o grande dia. Dando sequência ao estudo, Jesus diz no verso 37 que o servo vigilante será graciosamente recompensado pelo Senhor.
no sentido de que o próprio Senhor servirá aos seus servos. A inversão de papéis é impressionante. Trata-se de uma cena de difícil compreensão do ponto de vista humano. Contudo, durante seu ministério terreno, o Senhor Jesus deu uma verdadeira aula sobre o significado de servir. Lucas 22, 27. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Mateus 20, versos 26 a 28. Também temos essa lição. Não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Na primeira vinda, o Messias veio como servo, e as implicações finais de sua obra poderão ser vistas em toda a plenitude na ocasião de seu retorno com poder e grande glória, quando ele acolherá seus servos vigilantes nas bodas celestiais. Por fim, o servo vigilante está sempre esperando o Senhor. Além do marcador de tempo correspondente ao nosso tempo de vida, nós vivemos literalmente nos últimos tempos. Não sabemos o dia e a hora em que Jesus retornará, mas será nesta geração, ou seja, na geração da figueira de Mateus 24, 32. Sabemos que a figueira representa o Estado de Israel, fundado em 14 de maio de 1948, conforme profetizado em Isaías 66, versos 7 a 10. Os ramos que se renovam e as folhas que começam a brotar representam os judeus desta era, também chamados de judeus messiânicos, que foram se convertendo a Jesus, Yeshua, muitos deles reconduzidos à Terra Prometida. A Bíblia deixa isso claro quando fala sobre a batalha final do Armagedon, Ezequiel 38:8. Depois de muitos dias, você será chamado às armas. Daqui a alguns anos, você invadirá uma terra que se recuperou da guerra, cujo povo foi reunido dentre muitas nações nos montes de Israel, os quais por muito tempo estiveram arrasados. Trazido das nações, agora vive em segurança. Isso já aconteceu. Eles começaram a ser trazidos das nações no século XIX, quando a região ainda estava sob o domínio da Inglaterra. Em 48 teve a oficialização pela ONU. Em 67 houve a reconquista de Jerusalém. Então isso já aconteceu. E a batalha final está prestes a acontecer. Vamos ler Ezequiel 38:16. Você avançará contra Israel, o meu povo, como uma nuvem que cobre a terra. Nos dias vindouros, ó Gog, trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam, quando me mostrar santo, por meio de você, diante dos olhos delas. O mesmo nós encontramos no livro de Zacarias. Zacarias 12, versos 2 e 3, também verso 9. Farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos a seu redor, todos os que estão no cerco contra Judá e Jerusalém. Isso já está acontecendo. Nós vemos as nações ao redor atacando Jerusalém. Naquele dia, quando todas as nações da terra estiverem reunidas para atacá-la, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos os que tentarem levantá-la se machucarão muito. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém. O ajuntamento dessas nações está ocorrendo agora, nos bastidores. Isso está acontecendo. E questão de alguns anos, elas estarão reunidas para esta guerra final. Sabemos que isso está prestes a acontecer. A tensão está no limite. E o próprio Jesus confirma este termômetro quando diz aos judeus em Jerusalém: pois eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Mateus 23, 39. Isso está muito próximo de acontecer.
até que digam: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Já existem por volta de 1 milhão de judeus que creem em Cristo Jesus. Sim, irmãos, na linguagem popular, podemos dizer que estamos na prorrogação do segundo tempo. Procurem ajuntar tesouros nos céus e estejam prontos para o breve retorno do Rei, pois agora ele vem para exercer o juízo do Deus Todo-Poderoso. O cálice da ira de Deus está prestes a transbordar diante de tanta iniquidade nesta terra. Por isso Jesus conclui a parábola dizendo: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. A ideia é que se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, ele conseguiria proteger a sua casa. Da mesma forma, os servos de Cristo não sabem a que horas o seu Senhor chegará. Então, como bons servos vigilantes, devemos estar sempre preparados. E não nos esqueçamos, 1 João 2,17, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ser vigilante é fazer a vontade de Deus, guardar os seus mandamentos, manter a fé em Cristo Jesus, ter uma vida de oração, lutar contra o pecado e andar em santidade. Assim, o Senhor nos encontrará preparados e entraremos no reino eterno juntamente com Ele. Por hoje é só. Com a graça de Deus, nós conseguimos concluir mais um estudo importante. Fiquem todos na paz e na proteção do Eterno. Em nome do Senhor Jesus. Amém.